Ontem, o diretor da Polícia Federal foi até o Roda Viva para dar a sua versão dos fatos e tentar, de uma forma muito subliminar, defender a perseguição ditatorial que existe hoje por parte da Polícia Federal e do sistema judiciário brasileiro, que foi aparelhado e completamente dominado por uma facção criminosa conhecida como PT. Tenho certeza que o diretor ensaiou diversas vezes, fez media training, como responder as perguntas da forma correta, mas eu acredito que, como você verá, ele não foi muito bem sucedido. Antes de entrar nas falas e nos equívocos do diretor da Polícia Federal, é importante lembrar que este ano o PT, o sistema, vai revidar com muita força, vai recrudescer, vai perseguir e prender ainda mais. Por quê? Porque o governo vai mal. Quanto pior estiver o governo do PT, quanto mais convicto eles estiverem de que não serão capazes de vencer nenhuma eleição e que perderam completamente a opinião pública, mais eles vão tentar destruir os seus opositores. Isso é uma matemática básica. Quanto mais fraco eles estão, mais eles têm que destruir aqueles que estão lutando contra eles, usando outras ferramentas. No caso aqui é a Polícia Federal, que é parte da Gestapo, junto com alguns ministros da Suprema Corte. Bom, dito isso, a principal narrativa que eles estão há já 2 anos triturando, enfiando goela abaixo na cabeça da população é que da tentativa do golpe do 8 de janeiro. Sendo que já há várias pesquisas que diz que a maioria da população não acredita que houve uma tentativa de golpe. Aí ontem ele foi lá e falou uma coisa que chamou a atenção, que foi isso aqui, ó. PF não identificou mega financiadores do 8 de janeiro, diz diretor-geral. André Rodrigues diz que financiamento dos atos foi disperso. O que é isso? É milhares de pessoas mandando água, mandando arroz, feijão, fazendo vaquinha de Pix na internet, que não houve uma centralização de comando. Então vamos analisar isso aqui. Não houve uma centralização financeira para financiar os tais atos golpistas. Não houve uma liderança que pudesse ser facilmente reconhecida, ou seja, não teve líder e não houve a participação das Forças Armadas. Como pode haver um golpe se os 3 principais pilares de um golpe, que seria liderança, financiamento e as Forças Armadas, não estavam presentes? Como podem ainda insistir na narrativa do golpe, sendo que está mais do que óbvio que não foi uma tentativa de golpe? Foi uma convulsão popular de uma população que já estava indignada por terem percebido que o processo eleitoral não aconteceu como deveria ter acontecido. Que houve um favorecimento escancarado de um dos lados dos candidatos, de um dos candidatos, e que um outro candidato foi censurado, seus apoiadores foram perseguidos, as redes sociais foram bloqueadas. Como? Então, essa população, nessa revolta, ao perceber que o processo democrático não foi transparente, não foi justo, não foi igualitário, não foi equilibrado, saíram do controle. E aí houve o vandalismo, que eu volto a repetir, essas pessoas que cometeram vandalismo, essas devem ser responsabilizadas. Nada justifica quebrar nada. E nós da direita sempre dissemos isso. Nada justifica quebradeira, nada justifica violência. Senão, nós nos igualaríamos à esquerda. Dito isso, ontem, durante a fala dele, ele tentou embelezar o tal relatório da Polícia Federal, que o relatório da Polícia Federal vai mostrar que o Bolsonaro estava envolvido. Onde? Até agora não há nenhuma prova concreta, absolutamente nada. E não só isso. Na imprensa ontem saiu também a suposta participação de Bolsonaro e Michele Bolsonaro nesse golpe, nesse suposto golpe. Aí sai na imprensa hoje. Não há elementos para indiciar todos os citados na delação de Mauro Cid, diz chefe da PF. André Rodrigues critica PowerPoint na Lava Jato e diz que inquérito sobre Bolsonaro é isento. Ai, meu Deus, o inquérito sobre bolsonarismo. Olha o que eu achei interessante. Tem que ter um inquérito sobre o bolsonarismo, ou seja, é um inquérito sobre quem apoia Bolsonaro? Será que aqui ele fez uma espécie de sincericídio? Nós estamos fazendo um inquérito sobre pessoas do espectro político, mas é isento, tá? Nós vamos investigar todo mundo que pensa de uma forma, mas é de forma isenta. Isenta, André Rodrigues. Isenta. Apenas 12% do Brasil hoje confia na nossa Suprema Corte. Olha o tanto que isso é prejudicial para a nossa democracia.
O mundo já reconhece que há uma perseguição política no Brasil. O mundo inteiro reconhece isso. Aí você vai lá e fala que não houve um mega financiamento, não houve financiamento centralizado, não houve comando centralizado, nós já sabemos que não teve liderança, ou seja, a narrativa está morta. Só que, por que eles não abrem mão desse osso? Por que eles não largam esse osso? Porque o Lula vai mal. Entenda isso. Se o Lula estivesse indo muito bem, se a aprovação do Lula estivesse lá nos 80%, eles soltariam os prisioneiros do 8 de janeiro. Eles abandonariam esses inquéritos, porque haveria a convicção, a certeza da permanência no poder. Como o Lula vai mal, como o Lula não vai ser reeleito, como o PT vai sair desse 2026 assim, derrotado, desolado, eles precisam acabar com a oposição para dar espaço para mais um escolhido do sistema. Abraço. Parabéns aos envolvidos, o governo Lula acaba de bater mais um recorde. Cara, é impressionante, eu tenho que tirar o chapéu. Esse governo bateu recorde de número de recordes. Então, eu não vou nem falar a lista. Se eu começar a falar a lista dos recordes desse governo, o vídeo vai ficar longo demais, você não vai chegar na parte principal. Mas antes eu quero te explicar uma coisa. Você sabe o que é recuperação judicial? Recuperação judicial é quando a empresa está tão endividada, tão sem perspectiva de conseguir manter-se aberta, que ela tenta, ao invés de pedir falência, é o último passo antes da falência, é fazer recuperação judicial. Ela pega um advogado, esse advogado vai lá na justiça, a justiça lá dá uns pré-requisitos, mudar o quadro societário, vender alguns bens, mudar a estrutura de mercado, e assim ela diminui os impostos e para diminuir o que ela deve. É o último suspiro da empresa antes da falência. Tá? Para você dar um exemplo, aquela Milhas 123 está em recuperação judicial, vai falir, mas ela está fazendo aquela última tentativa antes de fechar as portas. Pois é bem, chega a notícia hoje, isso aqui ó. Efeito bola de neve leva recorde de pedidos de recuperação judicial em 2024. O que é estranho, afinal de contas, a Daniela Lema falava que a economia está muito boa. A Miriam Leitão disse que a economia brasileira nunca esteve tão boa quanto agora, inclusive fica chateada com o povo que está reclamando do preço das coisas. Está aí, mas esse recorde maravilhoso. Juros, crédito caro, inadimplência e câmbio pressionam mais as micro e pequenas empresas. Em 2025, médias e grandes deverão se apertar, ou seja, ninguém está conseguindo se manter. Se empresas fecham, o desemprego aumenta. Você lembra que eu te falei que aquele relatório do IBGE era mentira? Porque ele falava que o desemprego está baixo, na verdade eles estão descontando todo mundo que está na Bolsa Família? Pois bem, isso sai no mesmo dia que também sai a pesquisa mostrando que o Lula tem uma desaprovação recorde. Né? O pesadelo de Lula virou realidade. O quê? Até no Instituto de Pesquisa que mais passa pano para ele, a rejeição está maior que a aprovação. E aí vamos lá, o mercado aumenta a projeção de inflação para 5,50. Aí vem o que eu falo para você. O centro, ele é muito oportunista, o centrão. O partido do STF, que é o PSD, tá vendo que o Lula tá às mínguas, está próximo da morte e, obviamente, sentiu o quê? Cheiro de sangue. E é nesse desespero de um governo que está se colapsando que eles ficam mais predispostos a entregar tudo para o Centrão para tentar sobreviver. Como a Dilma fez lá atrás. E aí, dito isso, me vem o PSD para cobrar ministérios com maior vitrine. O que é isso? O PSD está falando o seguinte, olha, o governo está fraco. Vai cair. Se você nos der ministério mais dinheiro, eu aguento, eu seguro esse governo por mais um tempo. Então me dá mais dinheiro aí, que eu vou tentar segurar esse governo. Por quê? Tem muitos senadores, tem um número considerável de deputados federais, mas tem muitos senadores. E é o Senado que vai sustentar o governo. Então o Kassab, já vendo que o governo está indo de mal a pior, como eu estou mostrando para vocês, sentiu o cheiro de podridão, está apodrecendo, e disse, olha, faz o seguinte, me dá mais dinheiro e me dá mais ministérios que eu ajudo a segurar o governo mais um pouco. Então o governo está completamente destruído, vai ter que se entregar para o centro. A única chance do Lula ficar na presidência é se ele entregar o seu governo para o centro totalmente. Enquanto isso, milhares de empresas fechando as portas. Vamos dar uma olhada na matéria aqui, ó. Uma espécie de efeito bola de neve soterrou milhares de empresas em 2024, levando o número recorde de pedidos de recuperação judicial.
Juros altos, menor oferta de crédito, inadimplência e o dólar alto fazem com que dívidas fiquem mais caras, mais difíceis de pagar, gerando um ciclo em que as contas não fecham. Os dados finais com os 12 meses do ano serão fechados nos próximos dias, mas o somatório até novembro, lembrando, isso aqui foi só até novembro, 2.085 solicitações ultrapassa o recorde anual anterior registrado em 2016, crise da Dilma, quando 1.863 empresas pediram proteção judicial para não quebrar. Olha isso aqui. O governo Lula já criou uma situação econômica para as empresas pior do que a crise da Dilma. O recorde anterior de um ano inteiro era 1.863 empresas, né, em recuperação judicial. Em até novembro de 2024, já estavam com 2.085. 200 empresas a mais. Isso deve ter chegado a 2.400 empresas. O recorde histórico de empresas que estão colapsando. Isso quer dizer mais desemprego aumentando. Parabéns aos envolvidos, gente. Tentamos avisar, falamos, assim, se bem que o STF e o TSE não censurou, né? Mas nós fizemos o possível. Deu no que deu. Selic vai para 15%, dólar está a R$6, tudo está mais caro, a picanha mais cara, a cervejinha mais cara, a gasolina mais cara. Vai aumentar agora dia 1º de fevereiro em acho que 7% o preço da gasolina e do diesel e do álcool. Mas tá tudo bem. Miriam Leitão tá falando que tudo isso é bom, tá? Tudo isso é bom. Daqui a pouco vai ser uma matéria na Globo. Brasileiro passa fome, emagrece e tem vida mais saudável, né? Entenda por que a crise econômica é boa. Pessoas estão emagrecendo. Só Deus na causa.